Estamos ao vivo. Mais uma live e hoje é sobre educação financeira. Hoje eu vou estar junto com a Verlaine, contadora, empresária. Daqui a pouco ela está entrando. Já entrou, na verdade. Já vou botar ela aqui. Isso. Rápida no gatilho. Vamos lá. Olá, Oi! Oi, como é que tá minha Vê! menina? Tá ótima, tá tranquila, tá terminando de estudar lá embaixo. Ótimo. Então tá bom, estamos ao vivo, hoje a live promete. Hoje a gente vai falar agora, hoje nós vamos falar sobre as economias e gastos nesse período da pandemia. Eu achei por bem fazer a live de forma dinâmica com outra pessoa e não poderia ser diferente. Não poderia deixar de chamar uma pessoa que, além de ser contadora, tem duas graduações, na verdade, né, Vê? Ela vai falar É, dela um pouquinho aí. Ela tem duas graduações, é contadora e é empresária. Eu achei interessante para a gente trazer essas duas faces, né? Não só da pessoa física, mas também da pessoa que tem um comércio. Fala aí, se apresente, Vê. boa noite, gente. Então, meu nome é Verlaine, como a Meg falou, eu tenho duas graduações. Uma eu não exerço nada dela, que é a engenharia ambiental. A outra é a contabilidade, que veio como um grande presente para mim. Gosto muito da área e me auxilia muito na questão das duas empresas. A primeira empresa, que é minha renda principal, é a Arte Nobile, é uma loja que é dos meus pais, já está aí no mercado há mais de 30 anos. A gente trabalha com os móveis, tanto convencionais, que são mesa, cadeira, a gente compra de outras indústrias e revende aqui em todo o Distrito Federal, como a parte dos ambientes planejados, né? E aí é onde entra a minha função lá dentro. Eu trabalho com a parte dos planejados, planejando os ambientes. Então, e a segunda, que é a minha renda extra, é o meu xodózinho, a Gastrolier, que é a parte da alimentação da comida, né? Porque a gente pode transmitir afeto para as pessoas de diversas maneiras. E a comida é uma delas. Então, a Gastrolier veio como um presente também para o desestresse, né? Porque eu falo que para mim a comida é a terapia, é o psicólogo que eu não vou, com todo respeito aos psicólogos, né? Oi. Mas é aonde me alivia um pouco do estresse do dia a dia. Então, eu acabei transformando essa paixão, junto com uma grande amiga, a Brenda, em ganhar, né? Em ter algum retorno financeiro oferecendo afeto através da comida. E aí, bom, eu vou deixar você começar aí com os tópicos, porque afinal de contas a planilha é sua, né? E, e Mas baseado nela a gente vai vai conversando. conversando. Então é isso. A Verlane, ela é madrinha da minha filha, contadora. Vocês viram que ela tem uma empresa com o pai, uma empresa familiar de 30 anos, e ela também tem uma microempresa com uma sócia que é de alimentos. Então, aqui o bate-papo hoje não vai ser muito enviesado, por quê? Porque nós teremos, então, uma visão de pessoa jurídica e uma pessoa daqui que, além de eu ser educadora financeira, eu tenho uma visão de uma pessoa que tem renda fixa. Então, eu tenho um emprego fixo, e aí a Verlane vai lá com o emprego, com a renda variável. Eu trabalho na administração pública, e ela vai trabalhar no comércio. Então, para não ficar enviesado, o bate-bola aqui vai ser amplo nesse sentido. Então, o que nós vamos ter aqui hoje? A gente tem uma planilha de orçamento, é a primeira coisa que a pessoa tem que ter para ter uma vida organizada. Então, teve uma outra live que eu fiz que a pessoa falou assim: quais são as principais dicas para as pessoas nesse momento de pandemia, que estão perdendo emprego, que estão desorganizadas, que estão desempregadas, que estão desesperadas? E eu falei: a primeira coisa que tem que fazer é sentar e organizar a vida. E por incrível que pareça, nas palestras e nos cursos de educação financeira que eu saio por aí dando, quando eu pergunto assim para as pessoas: quem tem uma planilha financeira aqui? Gente, muito, muito, muito comum você não ter 50% da sala, da turma, do local, uma pessoa que tem a vida organizada.
Então, aí, nesse sentido, assim, antes da gente começar a entrar nos tópicos da planilha, eu queria até que você falasse, Vê, como contadora, a importância de você, tanto empresário quanto a pessoa física, e aí vem uma outra coisa interessante, porque deve ser duas planilhas separadas, diferentes, para você não confundir, né? Então, Sim, assim, primeira coisa que a sim. gente falar, qual que é a importância da planilha financeira nesse momento de pandemia para as pessoas, né? Olha, assim, na minha visão de contadora, ela é extremamente importante. Como você falou aí, né? São duas planilhas diferentes. É a sua planilha pessoal e a sua planilha empresarial. Aí, dentro da sua planilha empresarial, você sempre é bom ter um contador para te ajudar, né? Toda empresa que se preze tem um contador. Porque assim como nós temos médico para cuidar da nossa saúde física, nós temos o contador para cuidar da nossa saúde de empresas, né? Na parte Isso. empresarial. Então, assim, aí é onde a gente entra com um princípio contábil chamado princípio da entidade, onde eu não posso misturar as duas coisas. O que eu tenho de receitas na minha empresa e o que eu tenho de gastos pessoais. Aí é onde que entra aí. Tá, eu não tenho um salário, mas eu tenho um prolabore. E aí, mediante esse prolabore, eu faço retirada. Se eu fizer uma retirada do caixa fora desse prolabore da minha empresa, eu já vou estar comprometendo a saúde da minha empresa. E isso é perigoso. Então, não pode se confundir as duas coisas. Entre a minha planilha financeira do pessoal com a minha planilha financeira da minha empresa. São coisas distintas, tem que ser distintas. E para isso a pessoa precisa ter a sua organização. O bom do Prolabore é que você define o valor que você quer retirar. Ele não é um valor fixo. Porém, se você se propôs a retirar, vamos supor aí, 5 mil reais, retire 5 mil reais. Não retire 6, não retire 7, porque vai dar problema na sua empresa futuramente. Isso, Não pode ótimo. confundir. Ótimo. Então, o primeiro ponto importante, eu acho que é esse, né? Nós estamos falando de economia e gastos no período da pandemia. Primeira coisa que a gente tem que falar é que nós vamos conversar aqui em cima de uma planilha de orçamento, de uma organização, no qual a gente tem itens de despesas separados por blocos, por tipos de despesas, né? Então, para começo de conversa, quem não tem uma planilha já começa a pensar que se sua vida está desorganizada e você precisa se organizar nesse período, se você já não tinha organização, você precisa começar a aprender agora. E vocês vão ver que não é só matemática, não é? Não basta saber só Não, matemática, né? Você precisa saber pensar. Então, nossa função aqui vai ser sim, fazer algumas reflexões sobre hábitos de consumo. Então, partindo dessa premissa de que a vida tem que estar organizada e que se você é empresário e pessoa física, você tem que ter contas separadas, planilhas separadas. A gente vai então falar de tipos de despesa, de mudança nos hábitos do consumo em blocos. Então a gente vai ter os blocos, o bloco primeiro, que eu acho que é o que mais grosso, concentra o mais grosso do orçamento familiar doméstico, que é os gastos na residência e com a família. Nós vamos falar dos gastos pessoais, com a alimentação, com os filhos, com os pets, com os animais, que é engraçado porque tem muita gente que nem coloca esse tipo de despesa com pet e ele dá despesa, não é? Com o sim, bastante. transporte. E tem gente que tem assim, uns 20 gatos e não sabe, né? Pega, vai adotando e não sabe. Com lazer, com dívidas e com outros tipos de despesa. Então vamos começar com as despesas grossas do orçamento doméstico do povo brasileiro. As despesas da residência e da família. Então, a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, e aí já dá boa noite pro pessoal. Sabrina tá por aí, tem aluna minha, tem amigos, tem uma galera já boa aí. Vocês podem interagir, escrevendo no chat, que a gente vai respondendo, para ficar também bem dinâmico. E a gente vai item por item, eu vou falando, Bernardo vai falando, e vocês também, se quiserem complementar, vão falando aí no chat, tá? Então, a primeira coisa que a gente colocou aqui, pode falar dos dois juntos, né? Por exemplo, energia elétrica e água. Pode. Energia Aham, elétrica e água. Basicamente, com as pessoas em casa, em isolamento, então nós temos um tipo de despesa aqui que aumentou, né? Aumentou o gasto com água, porque está todo mundo em casa, então está consumindo mais, está fazendo mais alimentos, e tem mais banho, né? E gasto com a luz mais também, com a lavagem de energia. mãos. Exatamente.
mais lavagem de mãos, porque é o principal dessa pandemia que está falando, lave toda hora as suas mãos. Então, você lava a mão toda hora. Então, o gasto com energia, gasto com água, aumentou consideravelmente nos lares brasileiros e mundiais, pode-se dizer. Isso também tem impacto até, inclusive, no meio ambiente, né? Que a gente só vai ver mais para o futuro. Porque a gente, ao mesmo tempo que é treinado e educado o tempo inteiro para racionalizar a água, por exemplo, agora a gente está num momento que não pode racionalizar muito. Então, aumentou, mas as concessionárias falaram que iam ver uma questão de um desconto aí. Então, eu já desafio vocês a verificarem se nas contas de vocês de água e de luz, se já vê esse tipo de desconto, porque tem um descontinho que veio lá. Na minha conta de água já veio um. Então, a gente tem que começar a ver se está saindo isso, se vai sair, como é que ficou. Eu particularmente, eu vi que isso ia sair, mas não sei se só ficou no papel, se o pessoal já está ligando para lá e já está conseguindo desconto. E aí? Aqui é o seguinte, eu vou falar primeiro aqui de casa, né? Então, o meu condomínio, como eu moro em apartamento, meu condomínio, a água já está inclusa na taxa de condomínio que eu pago. Então, eu não tenho muita propriedade para falar da água. Em questão da energia, sim, a gente percebeu que, apesar de estarmos em casa, teve uma redução do valor que a gente vinha pagando. Já na parte do comércio, no meu caso, a Gastrolie, ela funciona pelo Instagram. É só sobre encomendas. Então, eu não tenho esse gasto com energia e água mensurado o tempo todo, né? Uhum. Com ela. Já pela empresa, sim, teve uma redução também. A Arte Nobre, ela ficou fechada 20, eu até anotei aqui certinho, 22 dias. O decreto do Ibanez aqui em Brasília saiu no dia 19 de março e ele liberou o meu ramo dos móveis para voltar à atividade normal no dia 11 de março, ou 11 de De maio, 11 de abril. abril, aliás, 11 de abril. Então, assim, foi em torno de 20 e poucos dias fechados, de fato, né? E quanto a esses gastos de energia e água lá para nós, tá o mesmo. Tá o mesmo. Não percebi tanta redução. Até porque a taxa mínima para jurídica e para pessoa física são valores diferentes. Não é o mesmo valor. A taxa para pessoa jurídica é um pouco maior do que de pessoa física. Então, Uhum. quanto a isso lá, a gente não observou tanta alteração. Em casa, sim, em casa a gente viu que, por mais que o Flávio, o tempo todo em casa trabalhando, teve uma redução, sim, na parte da energia. Na parte da Isso é energia. legal você ter falado, que é a energia, você não tem esse gasto quando você escolhe ter uma empresa virtual, né? Você trabalha, a Sim, Gastrolier, ela é virtual, então já vai uma dica aí para as pessoas, né? Vale a pena abrir uma empresa, ficar procurando uma loja física para ter esse tipo de gasto com energia, com luz? Então, aí já é uma despesa que você não tem, porque você trabalha em casa e entrega pela internet e você se interage com o seu público pelo Instagram, não é? É pelo isso. Instagram. Aí é que tá. Não é que eu não tenho essa despesa, porque a partir do momento que eu estou produzindo por ela e eu estou usando energia de casa, eu tenho. Mas não é uma despesa, vamos colocar, não chega ao valor da taxa mínima da taxa cobrada da energia, da SEB. Entendeu? Não chega a Legal, esse valor. Entendeu? Então, legal. tudo é conta, tudo é você parar e analisar. Olha, eu posso ir por esse caminho? Se eu for por esse caminho, o que vai acontecer? Quais são os gastos que eu vou ter? Eu posso ter esses gastos agora? Ou eu posso ir por Uhum, outro caminho e ver quais são os gastos? O que é mais vantajoso para mim nesse momento agora? Principalmente essa questão de redesenhar os negócios, né? A Gastrolie, ela uhum. nasceu ano passado, ela fez um ano agora, em junho, dia 25. Nós fizemos um ano de empresa e ela já nasceu nesse ambiente virtual antes mesmo de se falar em pandemia, antes mesmo de se falar em coronavírus. Já a Arte Nobre está aí há anos, né? É empresa física mesmo, então já é um gasto que se tem mesmo. É, e quanto a isso, aí
cada um tem que analisar o que acha melhor para si. Qual o caminho mais seguro para eu tomar para subir um degrau? E aí, quando eu me sentir segura nesse degrau, qual o É que próximo passo avança. para o próximo? Que avança, para ter cuidado. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Então, o gasto com energia elétrica e com água subiu, mas fica aí a atenção para as pessoas verificarem as suas contas, porque em alguns estados foi se falado a respeito de um desconto que as concessionárias iriam proporcionar para a população. Então, fiquem de olho. Agora a gente tem IPTU. Então, tem gente que já pagou IPTU à vista no início do ano, antes da pandemia, né? Porque, gente, sinceramente, né? No janeiro, fevereiro, por mais que esse vírus estava ali na China já, chegando na Europa, a gente muita gente não pensava que ia chegar aqui e ia ser dessa forma. Mas também tem muita gente que já faz esse planejamento independente de pandemia, de pagar IPTU e IPVA à vista no início do ano para pegar o desconto. Então, tem muita gente que não teve esse gasto mais com o que se preocupar. Veio a pandemia, alguns perderam o emprego, ainda ficou assim, esse tipo de despesa. Então, já vai uma reflexão. Quando a gente tem o dinheiro à vista para poder pagar os impostos do governo e se faz essa organização, é interessante se pagar com desconto, sim, porque o desconto é bom. Com E quando a certeza. gente não tem, e quando a gente não faz isso, quando a gente não pode pagar o à vista, qual que é a dica de educação financeira que a gente dá? Você tem que pegar lá seu IPTU, você tem que pegar seu IPVA, porque você sabe que você vai ter esse tipo de despesa. O ano tem 12 meses. Aí você pega lá seu IPTU, divide por 12 e guarda durante todos os 12 meses aquela quantidade. Chega lá no começo do ano, você já está com o dinheiro pago, paga lá à vista, ainda vai pagar com desconto, ainda sobra um dinheirinho para guardar e fazer uma reserva. Então, do IPTU, fica essa dica para quem tem renda fixa, que pode contar ali todo mês, então pode tirar ali um pouquinho todo ano, todo mês, junta, no início do ano paga. Quem pagou no início desse ano agora, por exemplo, é um tipo de despesa que a pessoa não está preocupada agora no meio da pandemia, que ainda está parcelado, né? E aí? Sim. Mas aqui também, para quem tem renda variável, a ideia também é essa. Porque não é porque eu tenho uma renda variável que eu não posso fazer as minhas reservas. Eu tenho noção de como comporta. A partir do momento que eu conheço o meu negócio, eu sei como o meu negócio funciona, eu sei a sazonalidade dele. Então, a partir disso, possa ser que eu não pegue o valor todo e divida por 12 e todo mês poupe aquele tanto, aquele X que dá. Mas eu posso ver também, o meu negócio é sazonal. Eu vendo mais em junho. Então, em junho, eu faço uma reserva maior. Para quando chegar em janeiro, eu já ter o dinheiro também e pagar com desconto. Não é porque eu tenho uma renda variável que eu vou falar assim, não, deixa, esse mês eu não vou poupar nada e ano que vem, quando chegar, eu vejo o que eu faço. Não é assim, isso é falta de planejamento. Renda variável não significa falta de planejamento. Pelo contrário, é aí que você tem que se planejar. É aí que você tem que dar prioridade aos seus gastos. É aí que você tem que repensar o seu consumo. Legal. Então assim, também é válido a mesma coisa para a renda fixa, o conselho que você deu, para a renda variável. Eu tenho, esse mês eu posso poupar mais do que foi proposto por mim, vou poupar. Mês que vem, se me der uma apertada, não, eu já tenho aquela reserva que eu fiz anteriormente. Então, é um cuidado. Porque a grande questão é que as pessoas... O grande problema do brasileiro é que ele vive como se não houvesse amanhã. O princípio básico da mudança de mentalidade, de comportamento e de sentimentos pró-saúde financeira é a gente pensar que existe o futuro. E a gente vive muito só pensando no presente. Eu acho que dói a gente falar isso, as pessoas... Eu acho bem legal você estar aqui, porque muitas vezes eu falo e as pessoas falam, você fala isso porque você tem um emprego fixo, e não é a verdade. Porque eu escuto isso de empresários, eu escuto isso de pessoas que são autônomas. É claro que a situação está complicada, está difícil, mas o que acontece? A gente até fala lá no programa dos Super Endividados, a gente fala da primavera. É como se você... Não é sempre primavera, ao ano tem 4 estações. Você tem inverno, verão, outono e primavera. Não é sempre verão, não é sempre primavera. Então, não é sempre vaca gorda. Então, né? Quando você tem lá uma renda que entra mais, então você está lá, vende mais
em julho. Então você já adianta alguma conta que você sabe que quando chegar lá em dezembro e janeiro, talvez você não tenha. Por exemplo, os Sim, psicólogos. Psicólogo profissional autônomo. Dezembro, janeiro, as pessoas, nossa, cai drasticamente, quase menos pela metade. Então, assim, né, no mês que você tem uma renda maior, você vai fazer uma reserva maior. No mês que é menos, você vai fazer menos. Massa. Bora pular aqui para o aluguel e prestação da casa, que esse também dá pano para manga. Então, tem uma pesquisa que saiu, pelo menos agora aqui no Brasil, no DF, deve ser a realidade também por aí em outros estados também, que o mercado imobiliário ele deu uma aquecida porque as pessoas estão ficando mais em casa e está aumentando a procura por apartamentos com mais quartos ou pessoas que estão saindo dos apartamentos e alugando casas. Por quê? Por causa do conforto. Então, a palavra-chave de muita mudança de hábito de consumo é conforto, tecnologia e praticidade. Acho que esses três, ele tá sim. assim, não é? E aí, o que acontece com o aluguel? Tem gente que está saindo, então, do seu apartamento, alugando e indo para uma casa. Tem gente que está saindo de um apartamento de um quarto para dois, três, porque as pessoas estão passando o dia inteiro quase dentro de uma casa. E aí, uma dica interessante desse tipo de despesa que a gente tem, quando a gente vai falar da prestação, é que se está apertado, gente, existe a portabilidade de financiamento imobiliário. Por que as pessoas não aproveitam, né, que os bancos estão abertos, etc., e comecem a fazer pesquisa? Será que vale a pena eu trocar o financiamento, esse empréstimo que eu fiz, empréstimo financiamento do imobiliário, de um banco para outro banco? Então, aqui é um item de despesa que dá para dar uma economizada, né? Isso aqui é para quem não está com a casa quitada. Nós estamos falando para quem mora de aluguel, para quem vive pagando a prestação do financiamento. E aí, Vê? Você mora no apartamento, né? Eu moro em apartamento e assim, o meu tá ok, tá quitado, então o meu gasto aqui é condomínio, né? E aí, Isso. assim, como a gente havia conversado, na hora que a gente pega a taxa de condomínio, a gente tem que ver que é uma taxa. Então, ela é para algum fim dentro do condomínio. Se o que você está pagando de condomínio corresponde àquilo que o condomínio tem a te oferecer, ok. Por exemplo, o meu aqui. Eu não tenho área de lazer no meu. É um prédio antigo, mas a escolha aqui foi pela localização. Aqui, daqui para a loja, eu gasto 5 minutos andando. Eu não preciso tirar carro da garagem. Uhum. Eu tenho hospital perto, eu tenho mercado perto, eu tenho tudo perto que eu posso fazer a pé. Eu tenho essa comodidade de economizar no combustível Uhum. e ainda fazer uma caminhadinha, né? Pouca, mas não é um exercício físico, mas já é algo melhor do que estar andando de carro para tudo quanto é lado, se estressando com o trânsito. Uhum. Então, a minha taxa aqui é para manutenção mesmo do prédio e água, né? Que eu não pago, como eu já tinha dito, eu não pago. Então, no meu caso, ainda é razoável ficar aqui e bancar esse condomínio, essa taxa condominial. Mas em casos de pessoas que, poxa, vamos ver aqui, tá, eu pago um condomínio que ele tem uma área de lazer, estou podendo usar? Não, não estou podendo usar. E antes da pandemia, eu Já usava essa usava? área? Já Ótima usava? pergunta, porque a maioria das pessoas nem sabe a cor da sauna, não sabe nem que tem Não sauna, sabe, não entra não na sabe, piscina. não, não Isso é entra. muito Não importante. sabe não sabe o que o salão de festas pode te oferecer no sentido de mobiliário, de espaço, de acústica, não sabe. Então, assim, muitas pessoas às vezes moram em alguns prédios por status e resolve pagar essa taxa de condomínio muito alta. Ah, porque eu moro no prédio tal. Não vou citar nomes. E vou segurar a língua para não citar nomes, porque eu não estou aqui para fazer merchan de ninguém, a não ser da arte nobre e da gastronomia quando possível. Tá certa. Então eu vejo muitas pessoas assim. Ah, Mas eu vou tem, morar em mas não tal precisa até, lugar. não precisa citar nomes, não. Tem muita gente que vai se Sim, identificar com o que a gente está falando agora, porque assim, são coisas que as pessoas, às vezes a gente vive num automático, a gente não para sim, pensar. E inteligência financeira, educação financeira, ela parte muito do princípio de que você tem que trabalhar o pensar, o agir e o sentir.
E o pensar, ele tem que mexer com seus pensamentos automáticos. Então é isso que a gente está fazendo aqui, botando as pessoas às vezes para acordar de alguma coisa, falar, putz, sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Ou então assim, dela saber que tem outras pessoas pensando como ela, para ela também tomar coragem de tomar essa decisão, porque isso é certo. Muitas pessoas moram em um condomínio e não utilizam toda aquela área de lazer. Está na hora de fazer uma reflexão. Por quê? Porque a gente está falando assim, tem gente desempregada, tem gente que baixa na renda, a gente precisa cortar, precisa enxugar despesas, precisa. E aí, muitas vezes as pessoas chegam num atendimento que eu vou fazer, ou numa conversa, falam assim, Meg, eu não tenho pra onde cortar mais, só se eu andar pelada na rua. É bem assim, né, que as pessoas falam. Aí, toda vez que eu sento com essa pessoa, que eu falo, vamos aqui, item por item, eu sempre descubro onde cortar. Esse negócio da casa, por exemplo, do aluguel e do apartamento, do condomínio, é algo que a gente tem que parar para pensar nisso. Aquele local, naquele bairro, será que você pode mudar de bairro? Será que você pode mudar para um apartamento que ofereça menos questões de condomínio porque você não está usando? E eu conheço casos assim. A pessoa que saiu daqui de Taguatinga foi morar em Águas Claras, e ela chegou em Águas Claras, ela queria ir por causa da piscina, porque para eu dar conforto para os meus filhos, que é assim que as pessoas também falam, ela foi vendo que não valia a pena, porque ela investia de gasto com condomínio, voltou para a casa dela aqui, mais barata, etc. Quando quer usar um clube, vai num clube, vai no Pesque Pague, vai na casa de alguém e tal. Não vai usar ali embaixo toda vez. Mas é Toda isso vez ou aí. todo final de semana. Exato. Boa, do condomínio também. Agora vamos falar da internet? Vamos botar no pacote internet, telefone e TV a cabo. Por quê? Sim, Porque a maioria das vezes a pessoa faz um pacote só, né? Faz aí um pacote que vem internet, televisão e telefone. Aí vamos falar do telefone. Gente, telefone fixo em casa. Quem é que tem ainda hoje? Muita gente. Minha mãe tá bem aqui assistindo e ela vai falar, eu tenho. Mas a minha mãe, por exemplo, vou até contar um segredo. Gente, minha mãe, ela vai dormir, ela tira o telefone do gancho e esquece de ligar depois. dona Eusita. Ela nem sente falta do telefone fixo. O telefone fixo daqui da minha casa, eu mandei suspender. Porque eu tava todo dentro do pacote, falei, não, pode cortar. Eu não uso, todo mundo aqui em casa tem celular, até a minha filha de 8 anos tem um celular, que presta, mas não presta, mas enfim. Então, eu acho assim, telefone é uma coisa que as pessoas têm que pensar bem, se vale a pena ficar pagando o telefone fixo. É outra coisa que a pessoa pode sair do automático. Internet, aumentou o gasto consideravelmente com a internet. Por quê? Porque todo mundo trabalhando dentro de casa. Home office, crianças estudando, mesmo que não estão estudando, tem muita criança que também não está estudando, mas está o dia inteiro no videogame, no computador, aí quer uma internet maior, mais rápida. Então, os pacotes de internet também a gente tem que dar uma pensada. Por quê? Porque vale a pena talvez investir no Wi-Fi e diminuir o gasto dos dados do celular. Porque a maioria dos lugares que a gente vai hoje tem Wi-Fi. Você não precisa Sim, pagar, né? E o Wi-Fi em casa, bom, é uma coisa interessante. Agora, só para passar para você, tem uma coisa triste nessa realidade, porque, por exemplo, eu coordeno um curso de psicologia da graduação. E eu vi vários alunos falarem que não tem condições de pagar uma internet maior, aí não tem condições de assistir aula. Então, assim, é uma realidade variável. Ao mesmo tempo que aumentou o consumo, aumentou a procura por uma internet mais veloz, a gente também vê essa desigualdade, muita gente que não teve condições, né, de aumentar. Então, internet, telefone, vou passar para você para a gente falar da TV depois. Vai lá, internet, telefone, como é que tá aí? ó, telefone aqui em casa eu não tenho mesmo, né? Por coincidência, troquei o meu pacote de internet por uma internet melhor. E aí, assim, na hora que você vê o que está me fornecendo de velocidade com o valor que eu estou pagando, foi vantajoso. Apesar de ter sido um valor mais alto do que eu estava pagando, mas nessa questão de velocidade e valor, na hora que você coloca na ponta do papel, foi vantajoso. E veio com a vantagem de não ter o telefone. O que acontece? Esses planos antigos de internet, eles vinham vinculados ao telefone fixo. Se você contratasse um pacote com o telefone, era um pacote mais barato. Mas mesmo assim, você estava pagando algo que era só na contratação. Vencia aquele seu prazo de fidelidade, aumentava tudo e estava ali
como você falou, no automático. Vale a pena pedir o desligamento do telefone? Eu acho que é super válido. Hoje em dia todo mundo realmente tem celular. Hoje, tanto que quando a gente pergunta para as pessoas, a gente já pergunta assim, qual é o seu WhatsApp? A gente não pergunta qual é o seu telefone, já pergunta qual é o seu WhatsApp, né? Aí a gente até Já acha estranho. Se a pessoa informar o é, telefone fixo, a gente acha até estranho. a primeira pergunta que eu faço lá na loja quando vem o telefone fixo é, mas tem gente em casa para atender? Agora tem, porque está Pois todo é. mundo na pandemia, né? Mas quando não? Então, o celular realmente virou uma ferramenta para tudo, né? Não só para fazer e receber ligações, mas uma ferramenta para trabalho, uma ferramenta para tudo. Quanto à questão dos dados móveis, realmente, eu acho que não compensa pagar um plano de telefone com dados altíssimos, com muita velocidade, porque o que você usa na rua é muito pouco. Todo lugar que você chega já tem Wi-Fi disponível. Há lugares, igual eu fui semana passada no hospital, estava lá na salinha, gente, o informativo de como usar o Wi-Fi do hospital em todos os andares, entendeu? Então, assim, fato, eu preciso de um dado móvel muito veloz, só se eu não estiver em casa mesmo. Porque tem pessoas que optam Uhum, por não ter o Wi-Fi uhum, em casa, porque trabalham o dia inteiro na rua, e aí são pessoas, às vezes, por exemplo, pega um policial que faz uma escala, trabalha por escala e não entrou em quarentena, como nós entramos. uhum. Às vezes, para ele é mais vantajoso ter um plano de dados móveis, do que ter o Wi-Fi em casa e um celular com plano alto. Então, Agora, para nós, a loja você precisa, né? Assim, quem tem sim, hoje, então, um negócio, ele é importante ele ter a internet, porque ele vai trabalhar pela isso. internet, não é? Pela, a loja eu tenho tanto Wi-Fi para trabalhar, o meu sistema de projetar, ele é todo online, então eu dependo da internet, mesmo com pandemia ou não, eu dependo dela para trabalhar, porque o software que eu uso para planejamento de imóveis, ele é online. Eu dependo Uhum, disso, né? Então a uhum. internet lá realmente eu preciso ter. E o telefone fixo lá também ainda é uma necessidade. Tá. Tanto Então, que o WhatsApp Business a gente usa e coloca o telefone da loja nele como WhatsApp. O cliente precisa mandar uma mensagem, o telefone da loja é o WhatsApp, pode mandar tranquilamente que a gente recebe. Mas aí é mais para assim, não, de novo, não misturar o pessoal com o empresarial. Se eu tenho o meu WhatsApp, o meu celular, ele é pessoal meu. Ele não é compartilhado com a empresa. Então, por uhum. isso essa divisão. Se eu tenho uma Até a empresa, eu conta, tenho né? que até a conta, justamente até a conta. Porque aí o que eu estou gastando meu, que não é meu, é da empresa. Isso. Não. Depois é isso. Então, assim, Cada um com a sua saúde, cada um no seu quadrado. isso, isso. Então tá, A então Úrsula está falando internet, com a gente. telefone, Oi, tá. Úrsula. Úrsula falou, a Tati também deu joinha, o Júlia entrou, o Flávio entrou, minha mãe tá aí também, Flávia entrou tia e deu um susto e Gel, tá aqui na minha frente já olhando. tá aí. Luara, Mariana, Renata, tia Gel, lá de Goiânia, aqui ó, Amanda, Sabrina. Gente, vocês vão participando junto com a gente aí, viu, Simone? Vai participando no chat, vai interagindo com a gente. Agora tem um tipo de despesa que as pessoas também caíram muito na real, caíram muito a ficha, que é o tal da TV a cabo, né? Tô só pagando um Sim, pacote que inclui aquele tanto de filme, então tem algumas saídas. Eu vou falar dos streams e você vai falar do TV Box, é claro que você já sabe dessa sacada. E então, sim. o pessoal pensando naquele tripé de mudança de consumo, mudança de hábitos de consumo das pessoas, a gente tem conforto, praticidade e tecnologia envolvido, né? Então você tem aí um stream de R$ 9,90 por mês e você tem milhões de filmes e séries que você entra nos grupos do Facebook. As pessoas falam, inclusive, que já estão enjoadas de assistir filme e série. Né? Então, é complicado. E até eu arrumo um tempo para assistir filmes e séries. A gente tem que ter, porque a gente tem que ter esse tempo de cuidar da cabeça da gente. Não adianta trabalhar o dia inteiro. Então, você tem a Netflix, você consegue pagar aí para
duas telas, que é duas pessoas assistindo ao mesmo tempo, você paga lá R$29,90, R$30. Se você fosse pagar a TV a cabo aí, né, Sky, Net, etc., você tem um aumento considerável no pacote que você tem. Então, e às vezes até limitada a quantidade de filmes e séries. Então, uma coisa importante também para as pessoas pensarem, quem tem esse pacote de internet, telefone, TV a cabo, é pensar, preciso desse tanto de canal? Tenho como ter esse tanto de canal por outras formas mais baratas? Que não é o Gato Net, hein, gente? Porque o Gato Net aí não. Então assim, as pessoas estão pensando, tem que pensar realmente em mudança de hábito nesse sentido. E aí você tem até outra solução aí, né? Para assistir É, filmes e séries mais baratos. aqui em casa essa decisão foi tomada também antes da pandemia, porque assim, eu trabalhando na rua o tempo todo, chego em casa à noite, Flávio também trabalhando fora, e aqui em casa hoje somos só nós dois, né? Meus filhos moram com os meus pais e as filhas dele com as mães. Então a gente recebe os meninos, a gente não tá com os meninos. E então em casa quase não fica ninguém. Então nós optamos pelo BTV. É uma TV Box, como você falou, a gente paga um valor X lá na Feira dos Importados. Então, que ele libera, sim, todos os canais. Ele só depende da internet para funcionar. De novo, aí a importância da internet. Então, ele depende da internet para funcionar. E eu paguei um valor X nele e não pago mensalidade. Então, para mim, foi muito vantajoso. Porque o valor que eu paguei nele, eu pagaria 3 meses de TV a cabo. E é Então, para eu paguei um sempre, então. valor que é para sempre, que é para sempre. Fora que ele me libera todos os canais, é liberado tudo, todos os canais, todas as grades de E canais são outra, todas né? liberadas. E outra, né? Então, esse daí, se você comprou, pagou caro no aparelho, mas não tem mensalidade. E tem uns outros que Isso, o aparelho é barato, mas aí tem uma mensalidade, mesmo assim, diz que a mensalidade é o mesmo que você paga na Netflix. Por exemplo, que R$30, isso, R$28, R$27. Então, pronto. isso. Eu queria fazer aqui, ó, dizer que Érica Monteiro tá aqui, hoje é aniversário dela. Ela é mãe do filho do amiguinho da Maria Carolina e tá aqui ao vivo com a gente. Olha, que dupla, Felipe. Beijo pra você, tá aí. Então, para quem chegou agora, a gente está discutindo ponto por ponto, despesa por despesa, na visão minha, na visão da Verlane, trazendo as mudanças de hábito de consumo com o objetivo de dar insights para a tomada de decisão de vocês aí. Porque às vezes as pessoas estão no automático, não pararam para pensar sobre o que pode mudar, o que não pode. E quem está aí participando com a gente vai mandando comentário no chat. E aí, então a gente falou de streaming, de TV a cabo, de internet, essas coisas, gente. Eu não costumo falar para quem eu atendo, para quem eu estou conversando sobre educação financeira, que é luxo. Assim, porque o que acontece? A pessoa está em casa o dia inteiro, né? Se ela tem condições, ela quer investir nisso, pois vai, porque eu vou falar, cinema para você ir. Quanto que você gastava para ir no cinema antes? A entrada, a pipoca, a ida, a gasolina do carro. E outra coisa que cinema não tão cedo a gente vai ver. Então, Sim. quem gosta de filme, quem gosta de série, não precisa ficar órfão disso. Tá aí, né? A oportunidade de ir fazendo de forma econômica. Olha lá, E tem muita aí, gente que perde o controle e acaba vivendo endividada. Exatamente, por isso que a gente é está verdade. aqui. Eu e a Vê estamos aqui fazendo esse papel de frear quem está endividado, repensar suas coisas, porque é isso que a gente faz. É isso que eu faço no programa Super Endividados, é isso que a gente faz como educador financeiro. É falar assim, fulano, eu não tenho mais para onde cortar, vamos aqui pensar comigo que tem. Sem cortar lazer, sem cortar o que você gosta, vocês estão vendo que a gente está dando dicas. Às vezes a pessoa fala assim, isso aqui eu corto, mas isso aqui eu já não gosto, não. Isso aqui eu já não toparia cortar. Aqui, a Erika tá falando muito. Obrigada, gente. Eu sempre procurei fazer educação financeira, sempre procurei poupar e sou aquela que anota tudo no caderninho. Muito bem, a Erika recebe lá, na minha lista, recebe as coisas que eu passo na educação financeira e hoje é aniversário dela. A Evanda é minha aluna lá da Mauau. Controlar as finanças é questão de saúde para toda a família, com certeza. E a gente está conversando de coisas aqui, que você vê que tem duas mulheres conversando sobre educação financeira. E a gente tem muita pesquisa na área que diz que as mulheres elas demoram para realmente cuidar das finanças da casa. Muitas vezes ficam na mão dos maridos, dos esposos, do homem. Mas quando ela
quer aprender e toma a rédea, ela se imbui de um tamanho de educação financeira que ela vai afetar toda a família. Ela, quando ela consegue entender essa responsabilidade que ela tem, as mulheres conseguem dar muito equilíbrio e controle para as finanças pessoais e domésticas e da família, trazendo mais bem-estar para a família, né? Você ia falar, Vê? Sim. Só mais uma questão do BTV, que é o que eu tenho em casa. Ele vem com um aplicativo também chamado My Family. E aí no My Family eu consigo buscar filmes e séries de todo o mundo. Não só específico, Sim, porque, por exemplo, na Netflix eu tenho um catálogo, na Prime eu tenho outro, na HBO eu tenho outro. Não, o My Family ele consegue reunir o catálogo tudo. de Isso. tudo, inclusive de séries, de reality shows, de tudo, entendeu? Muito bom. Então, para mim foi muito vantajoso nesse sentido. Não pago TV a cabo, não pago. Tenho, quando o Flávio usa mais do que eu, porque o Flávio ele é mais cinéfilo do que eu. Eu e Júlia, que está aí na live, e ele também pode afirmar, eles vivem me mandando aquele memezinho. Vamos assistir um filme, dá 5 minutos, Você tá dorme. dormindo. Essa sou eu. Essa sou eu. Você sabe que eu escutava muita gente falar isso, Vê? E agora na pandemia as pessoas, né, ficaram isoladas em casa, elas até algumas mudaram de hábito, passaram a dar conta de assistir mais, assim. Tinha gente que não tinha saco porque trabalhava tanto, ficava cansada. Tô falando isso mais para quem realmente ficou impedido de trabalhar, não quem parou de trabalhar na rua, mas continuou trabalhando dentro de casa. Mas essa é uma dica muito boa mesmo. Bora falar agora aqui de uma coisa legal que eu vejo muito, que é a manutenção da casa e as novas aquisições para casa, né? O pessoal está em casa, fica parado, começa a olhar e inventar moda. Quero quebrar uma parede aqui, porque para dar mais espaço para o meu filho estudar, para eu poder trabalhar. Essa parede aqui é feia. Então, aumentou o número de reformas. Tanto aumentou o número de reformas, que vocês viram aí que aumentou também a quantidade. Flávio, que é advogado, pode confirmar. Aumentou a quantidade também de pessoas reclamando sobre vizinho fazendo reforma. Brigas de vizinho, que é uma contravenção penal, não é crime, mas tem lá a sua perturbação da ordem alheia, né? Perturbação do sossego alheio, aumentou na justiça. Porque as pessoas estão em casa e as pessoas e também estão aproveitando para fazer reforma em casa. Então, talvez as economias também, de muita gente, está economizando com transporte, né, com combustível. Várias economias estão aproveitando para investir numa reforma dentro de casa. E, para além disso, do aumento das reformas, tem um aumento, gente, considerável nos eletroportáteis, naqueles eletrodomésticos que podem trazer conforto e praticidade. Então, com as empregadas domésticas não podendo trabalhar, muitas pessoas se viram, eu tenho o que fazer. E aí, o que aumentou? Aspirador de pó. Sabe qual é aquele robozinho que Robozinho. anda, que Uhum. limpa? Aumento de 800% da venda. Ó, aumento da venda de televisores, essa é uma coisa que eu falo para muita gente, né? Eu troquei uma televisão aqui num sábado. Quando eu fui para trocar na quarta-feira para minha mãe, que ela quis também tinha aumentado R$ 1.000 a televisão. Caramba. E o cara da loja falou: é procura. A procura aumenta, o preço aumenta. Aumento no compra de ar-condicionado, ventilador, geladeira, né? Porque você está em casa, você estoca comida, você já começa a pensar: minha geladeira é pequena, não cabe minhas coisas. Ou então minha geladeira está estragada, está velha, vou investir na geladeira. Aí o aspirador de pó, máquina de cortar cabelo, porque o salão de beleza, barbearia Tá fechada. fechado. Lava-louça, né? Porque essa é aquela Meu questão da sonho. praticidade. Cadeira para jogar videogame e trabalhar. Sim. E os computadores, notebooks, tablets e celulares, porque as pessoas estão trabalhando mais e estudando mais no celular. O que você pode me dizer aí dessas coisas, nível pessoal, individual e também empresarial, Bê? Olha, o ramo de eletroportáteis não me abarca, né? Não é o meu foco. Mas o que eu percebi, com a volta, assim que nós voltamos a trabalhar, houve uma grande procura, assim, de pessoas querendo melhorar a casa, no sentido de ter um espaço para montar um escritório, para de fato trabalhar de home office. Foi o que eu tive de mais procura lá, foi isso, porque
estava improvisando na mesa de jantar com a cadeira do jantar e às vezes a cadeira da mesa não é uma cadeira Olha eu confortável. aqui, ó. Olha o investimento meu aqui da pandemia. Cadeira confortável, ninguém Sim, aguenta aquela cadeira da sala de jantar o dia inteiro trabalhando e estudando nela. sim. Então, a procura é um sofá confortável para poder assistir à televisão com mais conforto. Teve pessoas que procuraram remodelar toda a casa mesmo para ter um conforto maior. Antes o que eu percebi era o seguinte: ah, não, eu estou fazendo isso para eu ter o mínimo. Eu passo o dia na rua trabalhando, eu como na rua, eu faço tudo na rua. A minha casa é mais para eu chegar, tomar um banho, deitar e dormir. Hoje não, hoje a visão não é essa. Opa, hoje eu estou dentro de casa. Eu preciso de ter o meu conforto. Eu preciso dar conforto para os meus filhos. Até porque quando você não dá o conforto para o filho quando ele é pequeno, ele não te deixa fazer nada. Nada. Você não trabalha. Graças a Deus os meus estão criados, estão aí já, todos dois maiores de idade, graças a Deus, mas mesmo assim, a necessidade deles é diferente de uma criança pequena. Né? Então, Sim. quando você se vê com uma criança igual a Maria Carolina é, de 8 anos, que demanda uma atenção, que demanda que você faça com ela as tarefas de casa, da escola, você precisa ter um conforto. E Ela aí, também, investir numa cadeira para ela também, porque ela está estudando remoto, né? Investir também. sim, E o Lucas sim, também já também, porque estava trabalhando e estudando também em casa. Aqui são os três trabalhando e estudando em casa. Então, o investimento realmente em cadeira foi fundamental, porque senão a gente acaba com a coluna e não adianta. Aí você vai fazer investimento em remédio, em tratamento fisioterapêutico depois, né? a procura assim por espaços que pudessem adaptar para trabalho de home office foi maior. Buscar conforto dentro de casa. Tanto Uhum, cadeira, sofá, colchão também. As uhum, pessoas, não sei se é porque as pessoas estão mais, entre aspas, preguiçosas para levantar, né? Não é isso, é porque o tempo de deslocamento ele foi retirado. Então, uhum, se eu estou trabalhando em casa, eu tenho que apresentar meu horário, mas eu posso me dar o luxo de ficar uns minutos a mais na uhum. cama, ou me Porque você dar o não tem luxo de tempo no trânsito, que é uma coisa isso. maravilhosa. O gasto, já assim, antecipando, mas o gasto com combustível, a economia com combustível é enorme, enorme. Você não Enorme. perde o tempo. Gente, tem pessoas que gastam 3 horas de deslocamento, ida e volta para o trabalho todos os dias. Vocês agora dentro de casa, façam o desafio. O que você faz em 3 horas? Pensa agora aqui, por exemplo, daqui a pouco vai dar as 20 horas, de 20, 21, 22, 23, de 20 horas às 23 horas da noite. Dá para fazer muita coisa. Aí você pensa, eu estaria dentro de um carro só para ir e voltar para o meu trabalho. É muita perca de tempo. A Leia tá dando boa noite, tá falando tudo, tudo, até comida. Isso mesmo, né? Até comida. É. Mas tem No início da mais. pandemia, nessa questão da comida, no início da pandemia, a gente viu um alvoroço das pessoas querendo estocar com medo de faltar, né? Foi. Hoje, aí tá, na hora que viram que não ia faltar, que estava todo mundo em casa, o pânico era de ir à rua. Então a única coisa que estava aberta era mercado. Então você chegava nos mercados para fazer compra para gastronomia, os mercados lotados. Porque as pessoas não tinham o que fazer e estavam batendo perna no mercado. Então Uhum, hoje já é algo que eu, pelo menos nos mercados que eu costumo ir, já é algo mais tranquilo. As pessoas já vão mesmo quando realmente precisam. E aí, uhum, só voltando um pouquinho na questão da reforma, das reformas, a reforma ela precisa ter um planejamento muito sério. Porque o grande problema da reforma é o já que. Já que eu estou mexendo nessa parede, eu vou mexer nessa porta. E aí você foge do seu planejamento. Se você, é. quando foi para reformar aqui o apartamento, eu e o Flávio, nós montamos uma planilha. Vamos fazer isso, montamos um projeto, nós vamos fazer isso, isso, isso. Estabelecemos valores. Vamos gastar no máximo X com piso, Y com tinta. Nós fizemos essa planilha. E Uhum, nós não fugimos do nosso orçamento por conta disso. A gente não deixou a pulguinha do já que, já que eu estou fazendo isso, vamos fazer isso. Teve um episódio que eu gostei muito de um piso e ele estava ultrapassando o valor que a gente tinha estipulado. Eu negociei, o Flávio tentou negociar e o vendedor falou assim, não tem como baixar. Eu falei, então tá bom, eu não vou levar.
Aí o vendedor olhou assim pro Flávio. O Flávio estava mais convencido do que eu a levar. Eu falei, não, vai fugir do nosso planejamento. Aí o vendedor falou, olha, normalmente aqui difícil de convencer é o homem. No caso de você está sendo você. Eu falei, não, porque eu coloquei no papel. Se eu vou gastar Uhum, X, eu vou gastar X. Eu não vou uhum, gastar X vezes um, vezes dois, vezes três, porque senão foge do meu orçamento. E lá na frente realmente. pode botar para alguma coisa. Então, obra, quando for mexer em obra, antes de quebrar, antes de fazer, veja se realmente aquilo dá certo. E Porque é uma coisa é a interessante gente isso. imaginar. E é Uma coisa é a gente interessante. imaginar. Outra Pois coisa é, é no dar papel. certo. E é interessante porque nesse momento, agora, é um momento não é muito adequado tomar decisões sérias que envolvam muitos gastos, que envolvam muito compromisso financeiro. E as pessoas estão sendo levadas justamente por isso. Já que eu estou aqui dentro de casa e preciso de um lugar para trabalhar, vou mexer nesse aqui. E aí mexe nesse vespeiro, que é uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Realmente, a gente fica pensando aqui, vai refletindo, né? Como ajuda a gente a refletir. Muitas pessoas, as consequências dessas reformas, então, lojas de materiais de construção estão vendo agora um aquecimento das suas Sim, questões. Muita gente parcelando e empolgadas porque estão em casa, mas nós vamos falar sobre isso daqui a uns 6 meses. Vamos ver como é que vai estar o compromisso, a honradez com esse compromisso financeiro. Porque é isso, o ser humano, na economia a gente estuda muito isso, né? E a gente vem sempre falando, a economia não trata mais o ser humano como um ser racional. Nós somos muito irracionais, porque nós somos muito, muito, muito mais emocionais. Porque, né, você está aqui em casa, quero reformar porque preciso trabalhar, quero porque quero, sem planejamento, que é o que você falou. Sem planilha, sem botar no papel. E porque, assim, como é que você sabe? Se a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quantos dias mais vai precisar ficar aqui. Bom, mas esse negócio da reforma é interessante. Depois nós vamos falar disso. Para a gente começar a encerrar esse bloco aqui, vamos falar só do empregado doméstico e do plano de saúde, porque já para adiantar para quem está acompanhando a gente, nós já sabíamos que não ia dar 1 hora aqui de Instagram para bate-papo, mas nós vamos acabar e nós vamos chamar outra live logo em seguida. Vai acabar às 20, nós vamos às 20 chamar logo uma outra. Esse conteúdo aqui, essa coisa de falar de organização financeira, gente, é umas 4 horas no curso de educação financeira. A gente vai reduzir aqui para 2. Vê, tem muita gente que está deixando de pagar o empregado doméstico, porque o empregado doméstico está em casa. Porém, tem muita gente que o empregado doméstico está em casa, mas a pessoa, por gentileza, por consideração, por humanidade, continua honrando com o salário da pessoa. Então, esse tipo de despesa a gente tem que pensar. Vai dispensar e vai investir em eletrodomésticos para te ajudar na praticidade? Você mesmo vai pegar e vai fazer a faxina de casa para economizar? Ou você não vai dispensar, mas também não vai deixar a pessoa vir, e aí você vai continuar pagando o salário dessa pessoa e você também vai estar trabalhando, porque a gente pensa assim, né? Não estou pagando o tempo da pessoa, estou pagando o tempo da pessoa, mas ela não está vindo, mas eu vou ter que fazer. Então, significa que é o seu tempo. E tempo is money, claro. Se você está fazendo, sim, sim. se você está faxinando, lavando roupa, passando e fazendo as coisas, ótimo. Mas também você tem que pensar que isso aí você está deixando de fazer outras coisas. Então, ok. Estamos vivendo um tempo de pandemia, de isolamento, onde a gente tem que deixar realmente todo mundo cuidar da sua saúde. Isso é fato. Então, é uma despesa que as pessoas têm que pensar muito como que deve ser elaborada. O caso aqui de casa a gente dispensou, vai cuidar da sua saúde, está tranquilo. Mas chegou um momento que, bem próximo agora desse momento, que a gente pensou pelo menos 2, 3 vezes na semana, que senão eu não dava conta de trabalhar. E aí foi assim, foi para 2 vezes na semana. Até agora já Beijo, está voltando. Tusa. E tem. Oi, Are tudo, amiga Um lá. beijo. Are, você já está chegando no finalzinho, mas você já fica por aí, que daqui a pouco a gente vai encerrar e já vai começar outra, hein? Ó, a Edilcilene, minha prima lá de Porto Nacional, Tocantins, muito bem. Quem está chegando agora já chega entrando no papo e a gente vai daqui a pouco encerrar essa live, mas vamos começar outra, tá? Já em seguida, é só sair e entrar de novo no Stories. Pessoal,
Então, o empregado doméstico tem essa realidade e tem a realidade dos impostos também, né? Porque você está pagando, você paga o salário do empregado doméstico, você também paga o imposto dele. Então, o imposto tem que continuar pagando e a pessoa não está indo. Pergunto, por quanto tempo as pessoas realmente, na verdade, na honestidade, sem mentir, estão aguentando ficar pagando o empregado doméstico sem ele vir? E quantos empregados domésticos aí não foram dispensados justamente porque as pessoas não iriam dar conta de sustentar, pagar a pessoa sem a pessoa vir? Gente, é uma série de questões que assim, é sem julgamento, é só aquele levantando para reflexão e para debate, para você pensar, parar para pensar. Os encargos domésticos, empregado doméstico, se você paga transporte, paga plano de saúde. Tem gente que, né, paga o plano de saúde do empregado doméstico. Então, como é que está essa questão aí? Você está dando conta de fazer, você está dando conta de aprender as coisas. É legal. Isso é legal, porque essa pandemia veio mostrar isso. Ó, você também Mostra tem que isso. saber fazer as coisas para você não ficar dependente de ninguém, né? Como é que é aí, Vê? Ó, graças a Deus que aqui em casa foi uma opção nossa não ter ninguém, né? Na verdade, a gente tinha uma diarista que via uma vez a cada 15 dias. Porque, de novo, só somos nós dois adultos dentro de casa, em um apartamento pequeno, não é um apartamento grande. Então, a gente não via necessidade além dessas duas vezes a cada 15 dias. Um pouco antes de tudo isso fechar, essa pessoa falou, olha, infelizmente, eu não posso mais, eu estou com problema de saúde, eu não posso mais, e não veio mais. E foi assim, coisa de 15 dias antes do Ibanez decretar o fechamento de tudo. Aí eu olhei pro Flávio, a gente conversou e aí a gente se ajuda. Aqui em casa é uma parceria, não fica tudo nem nas minhas costas, nem tudo nas costas dele. Então, Minha prima tá falando, diarista sou eu mesma. Aí, tá vendo? Mudou muito o não, comportamento das pessoas nesse mudou, sentido, porque você mudou. precisou deixar. Oi, a Aline estava na live comigo ontem. Já fica aí, Aline, que a gente vai fazer hoje é live de 2 horas, das 19 às 21. Daqui a pouco a gente começa, fecha essa, começa outra. E aí, Vê? Aí você Aí mesmo que sim, faz as coisas. aqui sou eu e ele. Sou ele. Na hora que um tá lavando o banheiro, o outro tá lavando a louça, e na hora que um tá botando roupa na máquina para lavar e estendendo, o outro tá passando. E aí vai. E a gente vai se organizando na nossa bagunça, né? E vai fazendo. E tá dando certo por enquanto. Tá dando certo. É uma economia que a gente teve que, por hora, tá valendo a pena. Possa ser que chegue no Muito. estágio, possa ser que chegue no estágio de, opa, um dos dois não tá dando muito conta, ele tá sobrecarregando um. Aí não, aí quando sobrecarrega um demais, é hora de repensar e ver se de fato precisa voltar com a questão da diarista, né? Porque aí a questão da diarista não é só o pagamento, é a questão também, é uma pessoa que por mais que ela tome todos os cuidados, ela vai estar exposta na rua a algum tipo de Sim. contaminação, né? E aí chega em casa, é água sanitária no pano, no chão, na entrada, é álcool em gel. Aqui em casa o Flávio, ele sai borrifando álcool na casa inteira. Tem hora Sim. que eu falo assim, a gente vai ficar bêbado de tanto álcool borrifado nessa casa. Vê, a Laila tá falando, cheguei tarde, mas É a deixa salvo. Laíla. Gente, Laila, Ô, gente, Laíla, nós vamos a gente voltar. vai continuar mais 1 hora e vai ficar salvo, viu, no canal da Mary. Vai. Ó, o Instagram já avisou pra gente aqui que tá faltando um minuto e pouco para acabar. O que que vai acontecer agora? Gente, nós vamos encerrar, porque vai cair, mas quando der 8 horas, já daqui um minuto e pouquinho, vocês entrem de novo, que a gente vai começar a segunda parte dessa live, tá? Eu vou encerrar, mas vocês voltem. Olha, minha prima, Edilcilene, Laíla, volta. Aline, você participa, que acabou sua live antes, eu tô sabendo, você volta. Voltem, viu, gente? Até daqui a pouquinho. Um minuto. Beijo.